Eu sou Helder Lima de Queiroz, eu sou biólogo, formado na Universidade de Brasília. Trabalho como pesquisador no Instituto Mamirauá, onde eu estou desde antes dele ser Instituto Mamirauá, quando ele ainda era um projeto vinculado à presidência do CNPq. Cheguei na Reserva Mamirauá, meu primeiro contato com a Reserva Mamirauá foi, na verdade, em 1987, quando eu estava fazendo um curso de especialização em primatologia, e o Márcio Aires era um dos professores desse curso. Eu tinha acabado de terminar minha graduação em biologia, sempre tive interesse em primatas durante a minha graduação. Eu já tinha feito algumas atividades em pesquisa de primatas, mas eram primatas do Cerrado, porque eu estava estudando na Universidade de Brasília, e nós tínhamos uma área de experimental na Fazenda Água Limpa, que é a fazenda da universidade. Então eu tinha uma atividade científica ainda como estudante, trabalhando como uma professora da Universidade de Brasília, a professora Doris Faria. E quando eu terminei a minha graduação, eu decidi que eu queria continuar na área da primatologia. E foi quando eu me inscrevi nesse curso de especialização em primatologia, que me trouxe até a Amazônia. E um dos pontos de estudo nesse curso de especialização era na, então, Estação Ecológica Mamirauá, que era uma estação ecológica do governo federal, era da SEMA na época, Secretaria Especial de Meio Ambiente, ligada ao governo federal. E o secretário na época era o Dr. Paulo Nogueira Neto, que posteriormente viria a ser um dos conselheiros do Instituto Mamirauá. As coisas se fecham de uma maneira bem surpreendente ao longo dos anos. São figuras que você conhece e décadas depois volta a encontrá-las em outros contextos. É bem curioso isso. Pois bem, quando eu fui fazer o meu curso de especialização em primatologia na Reserva Mamirauá, eu conheci o Márcio Aires e fiquei muito interessado em ser aluno de pós-graduação do Márcio Aires, porque ele tinha uma combinação muito interessante. Ele era uma pessoa que tinha um desempenho científico extraordinário, ele era um cientista de grandes proporções, de grande calibre, e até hoje os trabalhos que ele publicou têm uma relevância científica bastante considerável, mas, ao mesmo tempo, ele era um professor muito popular. Eu não sei como é que se falava isso naquela época, certamente o termo não era esse, mas ele era um professor que era muito querido por todos os seus alunos. Né? Ele fazia muita piada, ele era um cara muito engraçado e gostava de passar o tempo dele com os alunos, uma coisa que é bastante rara. E não era um cara beberrão, mas era um cara bastante enturmado. Eu acho que essa era a expressão que se usava na época. Ele era um professor enturmado. Ele se relacionava bem com as turmas de alunos que ele tinha. Então, ele era um cara bacana, um cara legal. E todo mundo gostava dele. Então, ser aluno dele na pós-graduação era uma coisa que interessava muita gente. Mas era sempre muito difícil ser aluno do Márcio, porque o Márcio só ensinava aqui na Amazônia. Ele não estava ligado a nenhum curso de pós-graduação no Sul. Então, a única maneira de ser aluno do Márcio Aires era fazer pós-graduação em Belém do Pará. E, desde o início, toda vez que eu falava com ele sobre a possibilidade dele ser meu orientador de pós-graduação, ele sempre falava: não, tudo bem, eu estou terminando meus compromissos no Reino Unido, estou voltando para o Brasil, e assim que eu voltar, você pode ir para Belém para ser meu aluno de pós-graduação. Então, não tinha muita alternativa. Se eu queria ser aluno do Márcio Aires, eu tinha que vir para Belém. E vim para Belém em março de 89, em 3 de março de 89. Acaba de completar 30 anos. Vim para fazer mestrado com o Márcio. Na época, eu já tinha interesse em fazer o estudo de campo do meu mestrado na região de Tefé. Só que eu ainda não estava muito certo de que eu queria trabalhar na várzea. Na verdade, eu queria trabalhar na terra firme, porque é muito mais fácil. A vida é muito mais fácil na terra firme do que na várzea. Então,
eu passei um bom tempo discutindo com o Márcio a possibilidade de eu estudar a ecologia de Pithecia albicans na Floresta Nacional de Tefé, que fica a mais ou menos 2 horas de Tefé, de lancha. Você só percorre a Água Preta e o ambiente de trabalho é um ambiente de terra firme, um deslocamento fácil, sob bosque limpo, é uma maravilha em comparação com as condições da várzea. Mas o Márcio, malandramente, me enrolou. Ele me cozinhou em água morna durante alguns meses, até ele me falar que seria muito mais fácil para ele me orientar num estudo de várzea. Eu já conhecia a várzea porque eu tinha sido aluno dele naquele curso de especialização, já sabia que não era um ambiente muito dos mais amigáveis, era um ambiente em determinadas épocas do ano é um ambiente que é bastante hostil para o pesquisador, mas a ideia era interessante. Mas eu acho, olhando em perspectiva e olhando em retrospectiva, eu acho que o Márcio estava testando os meus limites, até onde que eu iria ceder para poder executar o meu plano original, que era vir para a Amazônia estudar primatas sob a orientação dele. Porque logo de cara, depois ele já conseguir me convencer a sair da terra firme e ir para a várzea, ele também me convenceu a não estudar exclusivamente uma espécie de primata. Então já deixava de ser uma pesquisa em primatologia para ser uma pesquisa em folivoria, em ecologia alimentar de folívoros. De certa maneira, isso foi um pouco mais fácil de me convencer, porque isso significava um desafio científico a mais. Ao contrário da mudança da terra firme para a várzea, que só significava um desafio físico a mais, que não era nem um pouco atrativo, quando você oferece para um cientista ou para um futuro cientista um desafio científico a mais, isso passa a ser bastante instigante, é bastante atraente. Então, acho que são pequenos joguinhos que o Márcio fazia para entender melhor os alunos dele, para saber como conduzir os alunos da melhor maneira. E eu acho que ele fez isso. Ele testou os meus limites, me empurrou até onde ele pôde, e assim ele conseguiu me convencer a fazer um estudo que estava a quilômetros de distância do que eu imaginava que eu ia fazer quando eu decidi me mudar para a Amazônia. Mas ele conseguiu me convencer e eu fiz o estudo de mestrado muito feliz e satisfeito. Mas quando eu terminei meu estudo de mestrado, eu estava me preparando ainda para fazer defesa e esse tipo de coisa, defesa da dissertação. Naquela época, os mestrados eram bem mais longos e complicados do que eles são hoje, então eles demoravam mais e os estudos eram quase tão complexos quanto um estudo de doutorado hoje. Mas quando eu estava já na fase final, pensando o que eu ia fazer após o término do meu período de mestrado, foi o momento em que a estação ecológica foi transformada. Na verdade, ela era uma estação ecológica federal e foi trazida para o nível de administração estadual. Quando eu fui para Tefé fazer o meu mestrado, que foi na virada de 89 para 90, era um período em que o Márcio estava concluindo um ciclo em que ele era basicamente o único pesquisador que estava sozinho tentando desenvolver pesquisas científicas baseadas em Tefé, na área de ecologia tropical. E ele estava já se preparando para transformar isso num processo de um esforço coletivo, pulando de um simples projeto de um pesquisador para um grande projeto coletivo que viria a ser posteriormente apoiado pelo CNPq. Ele não fez isso à toa, ele fez isso após planejar e negociar isso com várias instituições. Então, por um lado, ele já estava garantindo uma sobrevivência maior da área de estudos que ele tinha. Quando o Márcio iniciou o doutorado dele, ele iniciou esse doutorado numa estação ecológica federal, que era a Estação Ecológica do Lago Mamirauá, como se chamava na época,
que era uma unidade de conservação administrada pela SEMA, pela Secretaria Especial de Meio Ambiente do Governo Federal, cujo secretário era o Paulo Nogueira Neto, como eu já mencionei, que era uma pessoa das relações do Márcio e com quem ele já tinha feito uma série de interlocuções, porque desde a criação do IBAMA, ou melhor, desde o final do antigo IBDF e a transformação das atribuições do IBDF para o IBAMA, ficou claro que as antigas estações ecológicas do governo federal precisariam de algum tipo de suporte administrativo, porque a nova estrutura organizacional do governo federal não estava conseguindo absorver essas unidades de conservação que tinham sido criadas pelo Dr. Paulo Nogueira Neto. Então, existiu uma espécie de limbo, um período cinzento de aproximadamente 2 anos, entre 87 e 88, em que as estações ecológicas da Amazônia, que haviam sido criadas pelo Paulo Nogueira Neto, estavam meio que órfãos, não tinham ainda conseguido nenhum tipo de organização administrativa do governo federal que as acolhesse. Aparentemente, a saída política para essa complicação foi transformar a maior quantidade possível de unidades de conservação, de estações ecológicas federais em estações ecológicas estaduais. E uma série de negociações com governos estaduais foi iniciada. Isso não foi um sucesso para todos os casos, mas para muitos casos foi um sucesso. Então, com a criação do IBAMA e com a orfandade de boa parte das estações ecológicas federais, nós tivemos como saída política transformá-las em estaduais. Esse foi o caso da antiga estação ecológica do Lago Mamirauá, que ao se transformar em uma estação ecológica estadual, se transformou na Estação Ecológica Mamirauá, que pulou de 260 mil hectares para 1.124.000 hectares. Então, foi tudo muito significativo. Mudou o nome, o tamanho aumentou e a jurisdição mudou. De certa maneira, ela caiu, porque deixou de ser federal e passou a ser estadual, mas ela passou a ter uma jurisdição mais eficiente, uma vez que antes ela estava no limbo sem nenhum tipo de vínculo administrativo. Então foi uma jogada boa, uma jogada política boa. Eu não sei dizer de quem foi essa saída política, eu sei que o Paulo Nogueira Neto participou dessa negociação, mas não sei de quem foi essa ideia genial, mas foi uma ideia genial que salvou muitas estações ecológicas de permanecerem no limbo. Isso foi, portanto, no final da década de 80 do século passado. Naquele ponto, o Brasil ainda era uma das nações que andava a reboque da agenda ambiental internacional. A gente só atingiu um status de protagonistas da agenda ambiental já agora no século XXI. No século XX, a gente ainda estava meio claudicante nessa agenda ambiental internacional. Mas é relevante a gente falar sobre esse contexto internacional, porque foi ele que possibilitou que uma série de atores internacionais se juntassem nesse processo. Porque, como eu falei agora há pouco, estava tudo acontecendo meio que concomitantemente. O Márcio estava concluindo o seu período de Reino Unido, ele já tinha terminado o doutorado dele, se eu não me engano, em 85, 86. A esposa dele, à época, que era a Débora Lima, também estava terminando o doutorado dela, que, se eu não me engano, acabou ali por 87, 88. Então, a família estava concluindo o seu ciclo de formação no Reino Unido e voltando para o Brasil. A área de estudo deles, que era a área de Mamirauá, estava deixando de ser vinculada ao governo federal e passando a ter uma vinculação no governo estadual, com um novo status administrativo, com um novo nome, com um novo tamanho. E também, ao mesmo tempo, o Márcio estava usando todas as conexões pessoais e políticas que ele tinha para conseguir criar um projeto coletivo grande, buscando apoio no governo brasileiro
principalmente por intermédio do CNPq, e também buscando financiamento internacional, porque ele sabia que no Brasil ele dificilmente iria encontrar verbas no volume que ele precisava para aquela ideia que ele tinha. E qual era a ideia que ele tinha? A ideia era fazer um projeto de grandes proporções, unindo vários pesquisadores de várias áreas diferentes do conhecimento, para fazer com que aquela unidade de conservação funcionasse como tal, ou seja, saísse do célebre status de reserva de papel. Ele queria fazer com que aquela unidade de conservação efetivamente funcionasse. Naquele momento era essa a grande ambição desse grupo que ele conseguiu reunir. E ele reuniu esse grupo principalmente com pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guild e com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, porque eram as duas instituições às quais ele estava vinculado. Ele foi um aluno de mestrado do INPA, esteve ligado ao INPA durante muitos anos, e quando ele terminou o mestrado, ele foi contratado pelo Museu Paraense Emílio Guild. Portanto, eram as duas vinculações institucionais científicas que ele tinha no Brasil. E foi com essas pessoas, os seus antigos colegas, que ele começou a criar um grupo para fazer esse objetivo ambicioso, que era transformar, por meio de ciência e tecnologia, transformar uma reserva de papel numa reserva de verdade. E aí ele conseguiu criar esse projeto, vincular esse projeto à presidência do CNPq. Ele conseguiu obter uma série de bolsas, que era o que o CNPq podia oferecer na época, não tinha muito dinheiro para oferecer, e com essas bolsas ele podia trazer algumas pessoas para trabalhar nessa equipe, e ele também conseguiu financiamento junto a alguns órgãos britânicos e junto a algumas ONGs internacionais. E com isso, em 90, o Márcio conseguiu criar, por meio de seus próprios talentos e capacidades políticas, ele e a esposa dele na época, a Débora, conseguiram criar todo esse conjunto de pessoas dedicadas a essa ideia interessante que estava sendo colocada. E, retomando o ponto que a gente estava falando anteriormente, o contexto ambiental internacional, ele é relevante não apenas porque ele estava pronto para atender a demandas de financiamento, mas também porque ele estava pronto a desenvolver ideias que estavam sendo ventiladas na época e que eram muito novas na época, que eram todas aquelas ideias relacionadas aos conceitos de envolvimento e participação das populações locais. Isso realmente era uma inovação muito grande. E no Brasil já existiam algumas coisas acontecendo nesse sentido. O movimento das reservas extrativistas já estava em franca expansão nesse momento. E também existiam outras ideias que envolviam participação e envolvimento das populações locais em ações de conservação. A ideia que esse grupo que foi criado pelo Márcio e pela Débora era um pouco distinto da ideia das reservas extrativistas, mas tinha uma série de semelhanças, como, por exemplo, garantir a participação dos moradores locais nos processos de tomada de decisão, pelo menos naqueles que fossem mais relevantes para o manejo do território. Mas também existiam diferenças significativas, como, por exemplo, que foram as diferenças que ficaram bastante evidenciadas quando tanto reservas extrativistas quanto as reservas de desenvolvimento sustentável, que foi o nome que esse tipo de abordagem passou a ter a partir de 1996, quando essas duas categorias foram incluídas no nosso SNUC, nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei de 2000 promulgada em 2001, se eu não estou enganado. E lá está bastante claro que, enquanto existem bastante semelhança entre a abordagem das reservas extrativistas com a abordagem das reservas de desenvolvimento sustentável, também existem diferenças significativas do ponto de vista
tomada de decisão, do ponto de vista dos objetivos gerais, do ponto de vista da forma de realizar o uso dos recursos locais. Essa ideia do Márcio e da Débora foi muito bem sucedida, eles conseguiram realmente reunir um grupo de financiadores que fez com que fosse possível trazer para trabalhar a Interfé um grupo bom de gente que vinha tanto de outros centros de pesquisa quanto também de outros países. Essas pessoas juntaram forças durante mais ou menos uns 6 ou 7 anos e foi possível construir um plano de manejo com a participação das populações locais. E isso foi realmente um marco, foi bastante importante. Mas, ao longo desse processo, começou a ficar claro que aquela era uma experiência rara e que se ela simplesmente terminasse ao final daquele projeto, que era chamado de Projeto Mamirauá, a gente ia perder muito do que se aprende e não se publica. Porque ao longo de um processo complexo como esse, tem um monte de coisas que acontecem e que não são colocadas nos papers. Não dá para daqui a 20 anos alguém ler e saber exatamente tudo o que aconteceu. Porque existiu uma série de relações institucionais e também relações interpessoais que não podem ser colocadas, ou melhor, poder pode, mas normalmente não são colocadas em um trabalho científico e queriam se perder. E com base nisso, algumas pessoas falaram por que essa iniciativa não se perdura, não se pereniza por meio da sua institucionalização. Essa era a abordagem de algumas pessoas. Existiam outras abordagens que também direcionavam para a perenização, mas com outro argumento. O argumento era que era necessário garantir a continuidade das atividades, porque a gente sabe que não basta você criar um plano de manejo, você tem que implementar o plano de manejo, fazer com que o plano de manejo seja realmente executado conforme planejado. Então tinha um segundo grupo que achava que as ações tinham que ser perenizadas, só que por outro motivo. Tinha um terceiro grupo que achava que as ações tinham que ser perenizadas porque aquilo tinha que virar uma instituição. Então já existia também, dentro da cabeça de algumas pessoas, a ideia de que aquele projeto tinha que ser institucionalizado. E, mais uma vez, as histórias e a institucionalidade se sobrepõem a esse contexto que eu estou descrevendo. Porque naquele momento estava existindo, dentro do CNPq, um movimento importante. O CNPq estava transferindo todas as suas unidades, a ideia de transferência de suas unidades da gerência geral do CNPq para o Ministério de Ciência, porque antes todas as unidades de pesquisa, como INPA, GEUD, Instituto de Pesquisas Espaciais, todos os institutos de pesquisa federais, eles eram ligados ao CNPq e hoje eles são ligados diretamente ao Ministério. Então esse era um momento político em que essas instituições estavam mudando sua ligação institucional e também estava existindo uma nova visão de Estado, muito associada à entrada do FHC na presidência, trazendo uma série de propostas de administração pública que eram um pouco diferentes do tradicional. Uma das novidades era a criação ou transformação das instituições num modelo de organização social, que é um modelo inspirado basicamente na administração francesa, que tem uma série de institutos que tem esse tipo de forma de gestão. Então, logo ficou claro que existia sim um espaço dentro do CNPq para institucionalizar o projeto Mamirauá, e esta institucionalização se daria nessa abordagem de nova gestão pública. O ministro Bresser Pereira esteve bastante envolvido nessa questão, e saindo do âmbito do CNPq e indo direto para o âmbito do Ministério de Ciência na época. E essa acabou sendo a opção
que prevaleceu. Existia um debate dentro do grupo naquela época e as pessoas não sabiam exatamente se era uma boa ideia ou não que aquelas iniciativas que estavam se desenvolvendo ali em Tefé se institucionalizassem do ponto de vista oficial. Porque institucionalizadas elas já eram, né? Existia desde o início uma ONG que foi criada para isso, que era a Sociedade Civil Mamirauá, que existe até hoje. Mas a gente estava falando mais do que institucionalizar, era institucionalizar numa situação quase estatal. As organizações sociais elas não são organizações do Estado, mas elas são fortemente vinculadas ao Estado. E isso era uma questão importante na época. E o debate interno que se fez, ainda que moderadamente, mas ele se fez sim, era se valia a pena a gente se aproximar tanto assim do governo. E a opção que se tomou, que os nossos chefes na época tomaram, foi que sim, valia a pena porque era uma forma de perenizar as ações. E foi com base nisso que se decidiu, por volta de fins da década de 90, transformar o projeto Mamirauá, que tinha sido muito bem sucedido, num Instituto Mamirauá, nos moldes de uma organização social. Esse movimento ele durou mais ou menos 2 anos e meio, que foi o tempo necessário para construir toda a documentação, para formalizar, fazer registros, etc. Então, a partir de 99, já existia uma associação, Instituto Mamirauá, e em 2001 essa associação foi elevada à categoria de organização social e assinou um contrato com o governo brasileiro. Foi basicamente assim que o projeto virou um instituto ligado ao governo, não do governo. Existe uma pequena diferença aí. O Instituto Mamirauá é um instituto privado que está vinculado ao governo por meio de um contrato, em que a gente executa uma série de ações que são solicitadas pelo Estado e somos auditados e averiguados e avaliados pelo Estado 2 vezes por ano, enfim, são as peculiaridades do modelo de organização social. Mas foi isso que aconteceu na virada do século. Começou basicamente em meados de 98 e se consolidou finalmente em meados de 2001, quando o primeiro contrato foi assinado. E eles são renovados a cada 4 ou 5 anos, ultimamente a cada 6 anos. Eu fui diretor científico, eu fui um dos diretores adjuntos da diretora Ana Rita Alves, que assumiu logo que o Márcio Aires teve que se afastar por motivo de saúde. A Ana Rita era, na época, a diretora administrativa e, por causa dos problemas de saúde do Márcio Aires, que foi o nosso primeiro diretor-geral, ela teve que assumir a diretoria-geral. Todo mundo foi muito pego de surpresa com a doença do Márcio, então não tinha muito tempo para planejar ou reagir. A solução foi uma solução doméstica. Então, a Ana Rita, que era diretora administrativa, se transformou na diretora-geral, e eu, que era o assistente do diretor-geral, eu já era nesse momento assistente do diretor-geral, eu entrei para fechar um buraco na diretoria técnica científica. E fiquei 8 anos como diretor técnico científico, ou 7 anos e meio, alguma coisa assim, como adjunto da Ana Rita. E quando terminou o segundo mandato da Ana Rita, eu fui nomeado pelo Conselho de Administração do Instituto como o diretor-geral. Isso aconteceu em meados de 2010 e eu permaneci nesse cargo, nessa função, até o início do segundo semestre de 2018. Então foram 8 anos, 2 mandatos como diretor-geral. Foi bastante interessante, bastante intenso. É uma experiência de gestão muito forte, porque as demandas... Bom, fazer gestão de uma instituição brasileira, seja que instituição for, é sempre um desafio, porque você está sempre trabalhando na base da improvisação, sempre correndo atrás, porque está sempre alguma coisa muito séria acontecendo e esse incêndio precisa ser debelado imediatamente
e nunca tem dinheiro para nada, então você está o tempo todo correndo atrás de recursos. Então, é sempre uma experiência muito intensa de fazer gestão numa instituição brasileira. Assim, a gente costumava dizer que existiam muitas dificuldades em fazer gestão no interior da Amazônia, fazer gestão de uma instituição que está sediada no interior da Amazônia, por causa das dificuldades óbvias que isso implica, mas a gente tem que admitir que também existem algumas vantagens de fazer gestão de uma instituição de pesquisa no interior da Amazônia. E uma dessas vantagens é que, especialmente no caso de Mamirauá, que é uma instituição relativamente pequena, nós, em diferentes momentos do tempo, a gente varia de 220 a 320 pessoas no seu total. Então, é uma instituição pequena, portanto. Então, estando uma instituição pequena no interior da Amazônia, você tem a chance de humanizar um pouquinho mais a gestão. Então, na maioria dos casos, você conhece quase todos os membros-chave da instituição, pessoalmente. Em quase todos os casos, você conhece todos os seus principais fornecedores. E, na maioria dos casos, você conhece os seus principais interlocutores junto ao governo. Então, existe essa facilidade de poder estabelecer ligações e relações interindividuais durante momentos difíceis. E isso faz com que a solução seja mais rápida e facilmente alcançada. É diferente de você conduzir uma instituição gigantesca com, sei lá, centenas ou milhares de pessoas, você não conhece pessoalmente ninguém e você tem que fazer gestão à base de memorandos, circulares, ofícios. Funciona? Provavelmente funciona, mas é muito mais fácil quando você sai da sua sala e vai lá conversar com o cara e fala, olha, temos um problema, vamos resolver o problema. Então, o fato da gente ser uma instituição pequena, existindo no interior numa zona remota do interior do estado do Amazonas, teve lá suas vantagens, inclusive no momento que a gente teve que enfrentar uma crise bastante aguda, que foi a crise que se assolou sobre as instituições de pesquisa no Brasil a partir de meados de 2015. Que se abateu, né? Que se abateu sobre as unidades de pesquisa a partir de 2015. Foi uma crise muito pesada, que não se limitou a um corte abrupto de financiamento. É lógico que esse corte foi o nosso primeiro problema e principal problema. Mas existiram vários outros, como em determinados momentos a ausência completa de interlocutor. Você simplesmente não sabia com quem você tinha que falar para resolver pendências muito sérias. Houve um momento muito grave de desorganização geral do governo, que perdurou até o ano subsequente. Foi um período bem complicado. O Brasil ainda está muito longe de conseguir virar essa página da crise, mas o momento mais crítico já passou, sem dúvida. E eu acho que a gente conseguiu sobreviver por causa dessas características, por sermos uma instituição pequena, por estarmos numa posição privilegiada de poder conhecer as pessoas e conversar com as pessoas e negociar individualmente com as pessoas. Porque a gente percebe que outras instituições maiores não conseguiram esse tipo de conversa. Mas a gente não saiu dessa crise lépidos e fagueiros, não. O preço que a instituição teve que pagar para sobreviver a essa crise foi muito grande. Existiram momentos em que eu, na diretoria, realmente não tinha certeza de que a instituição ia sobreviver. Pelo menos uns 2 momentos em que eu tive dúvidas sobre a sobrevivência institucional. E para que a gente pudesse sobreviver, a gente teve que fazer algumas medidas bastante fortes, como, por exemplo, demitir uma quantidade muito grande de gente, que é sempre um problema muito sério.
porque tem um aspecto de drama social envolvido, porque você está gerando desemprego, está tirando o sustento de famílias, isso é um pesadelo. Tem o problema de você conhecer boa parte daquelas pessoas, então não são demissões anônimas, você sabe exatamente quem é que você está demitindo, isso é muito ruim. Mas a gente sabe que em determinados momentos a gente é obrigado a tomar algumas medidas para que os objetivos maiores sejam garantidos. E foi o que aconteceu nesse caso. A gente teve que diminuir quase 50%. O Instituto diminuiu, em termos de pessoal, 47% entre a segunda metade de 2015 e a segunda metade de 2016. E foi um impacto muito grande. Agora que o Instituto está começando a retomar a sua política de reconstrução das equipes. E a gente vai levar pelo menos uns 10 anos para conseguir voltar aos pontos onde a gente estava antes dessa crise. Foi realmente muito grave. Eu não posso deixar de dizer que os objetivos do Instituto mudaram bastante nos últimos 20 anos. Porque aquele grupo que fez um grande projeto na Mirauá, capitaneado por Márcio e Débora, tinha um objetivo que hoje a gente considera muito pequeno, que era o objetivo de fazer com que uma unidade de conservação funcionasse no coração da Amazônia. Então era uma coisa muito limitada do ponto de vista administrativo e do ponto de vista geográfico até. Uma coisa que estava limitada ali, aquela unidade de conservação que tinha que fazer com que, e a gente tinha que fazer com que ela funcionasse de uma maneira minimamente aceitável, ao contrário das famosas reservas de papel que existiam na Amazônia para todo lado naquela época. E esse foi o primeiro objetivo. Quando o Instituto foi criado, o objetivo ainda era bastante focado naquela área, ali na Amazônia Central. Só que não mais fazer com que a reserva funcionasse, mas também já tinha ambições de fazer com que as ações que tinham sido colocadas em prática na reserva se perenizassem. Era mais do que meramente fazer o manejo adequado de uma unidade de conservação. Era fazer isso, mas garantir envolvimento das pessoas, garantir geração de renda a partir do uso adequado da biodiversidade, mas ainda era uma coisa muito limitada. Como algumas pessoas falaram ao final da década passada, a gente estava deitado em berço esplêndido, vivendo confortavelmente no nosso quadradinho do Médio Solimões. Ao longo da última década, os objetivos institucionais mudaram bastante. Quando você compara os planos diretores que nós tínhamos no início do século com o que nós temos hoje, a diferença é muito grande. Hoje os objetivos são muito mais ambiciosos. Eles são objetivos de fazer subsídio para a conservação das florestas alagadas da Amazônia inteira por meio da abordagem participativa e uso sustentável dos recursos naturais, por meio da melhoria de vida das populações que estão ligadas a essa biodiversidade. Então, a gente não só tem um objetivo mais desafiador do ponto de vista da abrangência geográfica, a gente sai daquele locus confortável no Médio Solimões e passa a pensar em termos de bioma, que é apenas 60% do território brasileiro, mas a gente também passa a almejar uma mudança de paradigma e de comportamento das pessoas em função das suas atividades econômicas e em função da sua própria relação com o meio ambiente onde elas estão inseridas. Esse é um objetivo que a gente considera bastante ambicioso e ele foi construído para ser ambicioso mesmo, para a gente correr atrás, e vamos passar muitas décadas correndo atrás dele, é lógico, né? Isso não se alcança tão fácil nem tão cedo. Mas esses objetivos, eles também refletem uma maturidade institucional, em que a gente sabe exatamente para que nós existimos e para onde que a gente tem que ir, muito embora a gente saiba que a gente está muito, muito, muito distante de onde a gente quer chegar. Olha, existem hoje na Amazônia vários grupos diferentes que trabalham buscando objetivos muito similares a esses que eu acabei de mencionar, que são os objetivos do Instituto.
O Instituto deixou de fazer algo que era completamente novo na década de 90, ou na virada da década de 80 para 90 do século 20, para fazer uma coisa que é meio mainstream na segunda década do século 21. A gente passou de uma coisa completamente inovadora para uma coisa que é mínima, que todo mundo tem que admitir, que é a necessidade de conservar com a participação das populações. Então isso já não é uma novidade. Existem vários grupos que estão buscando esse mesmo objetivo. Mas então você pode dizer que a contribuição do Instituto foi trazer para o mainstream essa visão? Um pouco sim. Mas lembra que o Instituto, ou o grupo que fazia o projeto Mamirauá nos anos 90, não estava solto no tempo e no espaço. Existiam outros grupos na Amazônia brasileira discutindo as mesmas questões. Então todos esses grupos são sim responsáveis por ter trazido esse discurso, que era um discurso bastante inovador na época, para dentro do mainstream hoje. Mas eu acho que o Instituto fez mais do que isso, porque como a gente conseguiu aquela perenidade, aquela persistência que foi buscada pelo Márcio quando ele resolveu transformar o projeto no Instituto, a gente conseguiu perenizar ações. Eu acho que essa é a grande diferença. Ao contrário de outros grupos que conseguiram manter as suas ações por longo prazo durante 5, 10 anos, o Instituto, como foi perenizado numa instituição vinculada ao governo, a gente conseguiu fazer o que muito poucos institutos fazem, que é manter as ações constantemente nas mesmas localidades ao longo de muitos anos consecutivos. E isso nos permitiu entender quais são os modelos que podem e quais são os modelos que não podem ser bem-sucedidos nos diferentes contextos socioambientais. A gente realmente conseguiu fazer uma série de experimentos naturais que nos habilita hoje a dizer, olha, isso aqui tem grandes chances de dar certo em tais e tais ambientes e em tais contextos sociais, enquanto que esses aqui provavelmente não vão dar certo. E a gente consegue levar essa experiência não só para a nossa própria vivência, mas para os nossos colegas de outras instituições que estão buscando coisas similares. E a gente pode dizer, ó, esse não é um bom caminho a seguir se o nosso objetivo é a conservação. Então, eu acredito que uma das grandes contribuições do Instituto à conservação foi isso. Mostrar que algumas coisas podem acontecer e que dão muito certo, e o resultado disso, em termos de conservação, é um resultado muito positivo. E outras coisas que podem ser muito bacanas, mas que não dão tão certo assim, do ponto de vista dos resultados de conservação depois no final das contas. E, lógico, aquelas coisas que nunca dão certo de jeito nenhum. Porque, assim, as pessoas costumam imaginar que Mamirauá é uma sequência de grandes sucessos retumbantes, mas não se enganem. Por trás de cada grande experiência de sucesso tem 10 ou 20 experiências de fracasso. Foi muito de tentativa e erro. Então, esse conjunto de vivências e experiências é que é o nossa grande contribuição à conservação. E eu acho que o nosso grande desafio hoje é conseguir colocar isso no papel e nos vídeos para que as pessoas possam usufruir desse conhecimento que foi construído. Senão a gente vai morrer e ele vai embora junto com a gente. Então, a gente tem que, mais do que ficar publicando os nossos papers, o que a gente tem que continuar fazendo, porque nós somos cientistas, a gente também tem que criar maneiras de contar para os outros essas experiências, para dizer, olha, do ponto de vista de conservação, vai por aqui que aqui você vai ter sucesso. E não segue por aqui não, porque aqui vai ter um conjunto de obstáculos que vai te impedir de conservar esse ambiente, ou até você vai até conseguir conservar esse ambiente, mas a conservação não vai acontecer nos níveis que você desejaria que ela acontecesse. Eu acho que essa é a nossa grande contribuição, que ainda está por se concretizar, ou seja, a gente ainda está por produzir todas essas experiências concretas em livros, cartilhas, manuais, vídeos e etc. Estamos em processo. Penso que para os próximos 5,
Eu espero que não seja 20 anos, não. Porque essa é uma dívida que a gente já tem há algum tempo, que a gente está correndo atrás para tentar pagar. Então eu espero que a gente consiga pagar essa dívida em menos de 5 anos. Nos próximos 20 anos, eu acredito que que o nosso objetivo ainda é o mesmo. Esse é o nosso novo objetivo reformatado, que é atender a essas mesmas questões numa escala de bioma. Porque até então, até por volta de 2010, ela estava muito centrada no Médio Solimões, e de 2010 para cá ela se expandiu para tentar abranger toda a Amazônia. Só que a gente sabe que abranger toda a Amazônia é um trabalho de décadas. Nós ainda estamos em curso e eu acho que esse vai ser o nosso objetivo pelos próximos 20 anos.